aí a questão deve ser enfocada sobre dois aspectos. Primeiro, no aspecto da indenização, que você coloca, evidente, se houver aí comprovação de que houve concorrência para este resultado lamentável, então essa responsabilidade na esfera civil, a nível de dinheiro, de indenização, existe. Agora, na esfera criminal, precisa se provar ou a negligência, uma omissão que levaria conscientemente a esse resultado, ou a intenção deste resultado. A literatura jurídica está recheada de casos de sabotagem de carros, principalmente de pessoas... Pode ter ocorrido sabotagem no caso desse? Eu não sei se ocorreu, mas evidentemente que é uma suspeita. Portanto, o mecanismo que as autoridades italianas estão empreendendo no sentido de agora, embora tardiamente, mas interditar a pista, levar o carro à perícia e a própria autópsia, em que pese a demora de termos o corpo do campeão aqui em solo brasileiro, isso é necessário para se verificar qual a verdadeira causa da morte. Agora, ontem o Nelson Piquet, ele até desmentiu o uso da caixa preta. Ele disse que desconhece a caixa preta. Diz que sim, tem um aparelho por computação que acompanha toda a corrida pelo boxe. O Nelson Piquet disse também que descarta essa possibilidade de ter sido feita uma sabotagem. E um outro detalhe que foi levantado por ele é que, se for um problema mecânico, nós nunca vamos ficar sabendo. O senhor acha, por exemplo, que a polícia técnica de Bolonha tem capacidade para detectar um problema mecânico num carro de Fórmula 1? Essa pergunta é difícil de responder. Nós temos expectativa de que a perícia tenha aparato tecnológico para detectar se houve, evidentemente, uma sabotagem. E, quem sabe, até uma falha mecânica. Mas isso há limites para essa perícia também. Eu já acho que nós não podemos descartar de pronto a possibilidade de uma sabotagem. Só quem pode descartar essa possibilidade são as autoridades competentes italianas, que depois de examinar a pista, que depois de examinar o carro e depois de examinar a autópsia como um todo, porque a autópsia não é só para precisar a causa da morte, e sim como aquela causa da morte foi deflagrada. Nós vimos, todos assistimos mundialmente, o acidente. Nós sabemos que a morte ocorreu em função do acidente. Agora, o que provocou o acidente? Foi efetivamente uma falha no carro? E essa falha no carro é redundante de um acidente no próprio mecanismo do carro ou alguma coisa provocada? E mais, a autópsia, ela vai detectar o que o nosso campeão ingeriu naquela manhã. Isso é importantíssimo. Aquele alimento estava dentro das condições normais. Todas essas especulações são especulações, evidentemente, da esfera policial, que necessariamente precisam ser feitas para que nós tenhamos o resultado disso. Uma última pergunta para o senhor me responder rapidamente. Voltando à primeira questão, desde o início do estudo. O laudo, o senhor é um jurista. O senhor recebe um laudo onde se diz: a morte foi instantânea. Ele morreu na pista ou no hospital? É essa questão, novamente, que se coloca. Quer dizer, que morte foi essa? No campo médico, a cessação mas no de caso atividade... de um laudo médico. Sim, mas o laudo médico ele traria a morte clínica. E ainda há diferença a nível mundial com relação à aceitação no campo jurídico dessa morte. A cessação de atividade cerebral da morte clínica. Então, para o médico está morto e ponto final. Acontece que ele foi ligado a aparelhos. E esses aparelhos de respiração forçada, de ventilação pulmonar, pela lei italiana, não podem ser desligados enquanto não tiver a cessação do batimento cardíaco. Portanto, ali havia vida humana. E, evidentemente que no aspecto médico a morte ocorreu na pista, mas no aspecto jurídico essa morte não ocorreu na pista, porque ele, enquanto ligado a aparelhos, ali havia vida humana. Embora não havendo atividade cerebral, havia respiração, embora artificial, e batimentos cardíacos. Só com a cessação dessas duas atividades é que o conjunto desses elementos pode se concluir pela morte, o momento da morte na esfera jurídica. Queria agradecer a presença aqui no estúdio dos 60 Minutos do jurista José Roberto Dusso, ele que é um estudioso das leis italianas.